Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Leamos do verso 1 até o verso de número 8. Que diz assim a Escritura Sagrada: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carne, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e o coração do povo se derreteu e tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra e sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Que o Senhor possa falar conosco por meio desta palavra. Queridos irmãos, os capítulos 5 e o capítulo 6 do livro de Josué, a palavra de Deus nos revela em sua narrativa a ocasião em que Deus, por meio de Josué, prepara o povo para a peleja, para a batalha, a fim de conquistar a cidade de Jericó, toda murada e intransponível diante dos recursos que Israel possuía. A palavra de Deus nos ensina como Deus prodigiosamente interviu, pelejou pelo seu povo e concedeu-lhes a vitória. O capítulo 7, o texto da presente reflexão, narra-nos a ocasião em que Israel, diante dos despojos da batalha, diante dos despojos da vitória, sucumbe no pecado.
E diz-nos a Sagrada Escritura que Israel sucumbiu no pecado, ou seja, Acã, um dos soldados do exército de Israel, sucumbe ao pecado, usurpando para si daqueles despojos que estavam consagrados para Deus. Estavam consagrados para o Senhor. E nesse texto, amados irmãos, nós vamos ser instruídos pela própria palavra de Deus acerca do pecado oculto de Acã. E, portanto, eu penso que através desse texto nós podemos refletir acerca de lições imprescindíveis no que tange ao próprio pecado. O pecado na experiência do povo de Deus. E eu quero compartilhar, portanto, nesta noite com você, 4 verdades que esse texto nos revela acerca do pecado na experiência do povo de Deus. Primeira verdade está a nós revelada nos versos 1, no verso 11 e no verso 21 do presente texto. E estes versos, penso eu, expõem-nos a natureza do pecado. Observe o texto. Diz-nos assim, o verso 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No versículo 11, diz-nos a Escritura: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. O verso 21 diz-nos assim a palavra de Deus: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus no livro de Josué narra-nos a ocasião em que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Gracioso, conduz este povo com mão forte, com braço estendido, durante 40 anos, atravessando o deserto. Ao chegar às margens do Rio Jordão, Deus interviu, interrompendo o curso das águas, e este povo passou a pés enxutos. Diante deles estava a fortificada cidade de Jericó. E uma vez mais, Deus prodigiosamente agiu em favor do seu povo. Deus, como um valente que peleja pelo seu povo, estendeu a sua mão poderosa e as muralhas de Jericó ruíram. No entanto, amados irmãos, Deus havia orientado a Josué que nenhum dos despojos daquela batalha deveriam ser tomados pelos filhos de Israel. Porque os despojos daquela batalha,
os despojos daquela peleja, os despojos daquela vitória estavam consagrados ao Senhor. O autor e pastor Francis Schaeffer diz-nos, comentando esse texto, que a palavra aqui, traduzida para condenado nas nossas versões, na verdade significa consagrado. O fato é, amados irmãos, que a cidade de Jericó estava consagrada à condenação. E os despojos daquela peleja, os despojos daquela batalha, haviam de ser separados para Deus. No decorrer da própria história bíblica, da narrativa bíblica no Antigo Testamento, veremos que o objetivo para tal instrução era de que aqueles despojos, o ouro, a prata, que ali fossem encontrados e separados para serem usados na construção do templo. No entanto, amados irmãos, o capítulo 7 inicia dando-nos o pecado de um soldado chamado Acã. Mas o que nos impressiona, queridos irmãos, na narrativa do capítulo 7, especificamente esses 3 versos que nós fizemos questão em compartilhar convosco, lendo-os, o verso 1, o verso 11 e o verso 21, é que esses textos, esses versículos, mostram-nos, amados irmãos, sobretudo, a natureza, não do pecado de Acã apenas, mas a natureza do nosso pecado. O que é intrigante é que, embora o texto narre-nos que fora Acã que usurpou e que furtou a capa babilônica, o ouro e a prata, e os escondera em sua tenda, Deus, ou aprove a Deus, por meio do Santo Espírito, usar o autor do texto a narrar-nos que não fora Acã somente que pecou, mas Israel que pecou. Observe no verso 11 do capítulo 7, quando o autor sagrado diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Queridos irmãos, é um texto intrigante. E como disse há pouco, embora tenha sido Acã, como nos revela o texto no verso 1, que usurpou os pertences, que furtou a capa babilônica, o ouro e a prata, e os esconder em sua tenda, o texto responsabiliza todo Israel pelo pecado de Acã. Deus não responsabiliza pelo pecado apenas a Acã. Todo Israel, toda a nação, todo o povo é responsabilizado pelo pecado. Isto fica claro. Isto fica claro no texto que há pouco nós lemos, o verso 11. O que nos faz lembrar, amados irmãos, do pecado de Adão no Éden. Porque com de Deus nos ensina, o pecado de Adão não é apenas o pecado de Adão, é o nosso pecado. Porque em Adão todos nós pecamos. O apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12: por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Veja, amados irmãos, devemos suscitar desta verdade uma indagação. Por qual razão a Bíblia, a palavra de Deus, não responsabiliza apenas Acã no pecado cometido pelo mesmo? Mas o verso 11 ressalta que Deus responsabiliza todo Israel pelo pecado que Acã cometeu. Amados, eu penso que nós podemos encontrar a resposta a esta pergunta no próprio verso 11. Ele diz: Israel pecou e violaram a minha aliança. Amados, Deus não fez aliança com um indivíduo. Deus fez aliança com um povo. E esta aliança, amados irmãos, ela estava condicionada à obediência à sua palavra, à obediência aos seus mandamentos, à obediência às suas diretrizes. Se um indivíduo transgredisse os mandamentos de Deus, todo o povo transgredia os mandamentos de Deus. E aqui a palavra de Deus, amados irmãos, então revela-nos a ocasião em que Acã prevaricou contra Deus, em que Acã usurpou das coisas consagradas a Deus, e todo Israel é responsabilizado pelo pecado de Acã. Esse texto, amados irmãos, à luz da revelação plena das Escrituras, nos conduz ao discernimento de que o pecado não é realidade de um indivíduo. O pecado é universal. O pecado não é a realidade de Adão. O pecado é uma realidade em toda a humanidade. Como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, verso 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 1, e os filhos de Israel prevaricaram contra Deus, ao usurparem as coisas que haviam sido condenadas, ou seja, as coisas que haviam sido consagradas ao Senhor. Amados irmãos, o pecado, em um aspecto, significa usurpar aquilo que pertence a Deus, furtar aquilo que pertence somente ao Senhor. Significa, amados irmãos, transgredir o mandamento de Deus. Significa, amados irmãos, sobrepujar o mandamento de Deus, colocando o ego acima da palavra de Deus. Foi o que ocorrera com Acã. Mas no verso 21, eu penso, amados irmãos, que o texto ainda é mais intrigante e nos ensina aspectos importantes da natureza do pecado, não somente de Acã, mas o nosso pecado. Irmãos, há sempre partes de Acã em nosso ser. Olha o verso 21, diz o seguinte: quando vi despojos, uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os,
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo da capa. Vejam, amados irmãos, que esse texto lembra capítulo 3, quando os nossos pais pecaram no Éden. A Bíblia é enfática ao nos dizer que Eva, ao olhar para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viu que era desejável, e então o cobiçou, o desejou, e então o tomou para si, comeu do fruto e transgrediu o mandamento de Deus. Percebam, amados irmãos, que a mesma dinâmica ela ocorre no verso 21, quando o texto narra-nos a ocasião em que o próprio Acã, flagrado pelo próprio Deus, flagrado pela palavra de Deus, confrontado pelo próprio Deus na pessoa de Josué, confessa o seu pecado. E a dinâmica com a qual o pecado o envolveu, o tomou, o assaltou, a transgressão do mandamento de Deus. Primeiro, ele viu. Segundo, cobiçou. E terceiro, tomou. Observe, verso 21. Essa dinâmica, ela permeia o texto, ela é revelada pelo texto. É a dinâmica, amados irmãos, que permeia a prática do pecado. Não só na experiência de Acã, mas na experiência humana como um todo. Acã viu a capa babilônica, verso 21, viu o ouro e a prata, e então cobiçou, desejou exageradamente, e então os tomou para si e os escondeu. Queridos irmãos, o que acontece aqui é o que provamos também na nossa experiência. A experiência do homem permeada pelo pecado. A cobiça que permeia o nosso coração usa os nossos olhos para que nos apropriemos do objeto cobiçado, mesmo antes de tomá-lo. Mas o texto narra-nos, amados irmãos, que Acã tomou para si e o escondeu. E por que ele escondeu, amados irmãos? Escondeu porque sabia que o que ele estava fazendo era errado. Sabia que o que ele estava fazendo era errado e por isso ele então o escondeu. Amados irmãos, é assim que nós agimos muitas das vezes em relação ao pecado que nós experimentamos na nossa vida. Nós escondemos porque a consciência, ela testifica conosco que aquilo que nós, porventura, estamos fazendo é errado, é pecado, desagrada ao Senhor, e por isso nós ocultamos, nós escondemos. Esse texto, sobretudo, amados irmãos, ensina-nos que o grande problema
da igreja não é o pecado em si, mas é o pecado não confessado, é o pecado não tratado, é o pecado não revelado. Esse é o grande problema da igreja. O problema da igreja, irmãos, não é o pecado em si. Porque o pecado em si, diz-nos a palavra de Deus, que foi condenado na carne bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pecado, quando ele não é confessado, o pecado, quando ele não é tratado, o pecado, quando não é levado o pecador à disciplina, este é o grande problema da igreja. Deus estava com o seu povo, conduzindo-os ao triunfo, à vitória. Os seus inimigos eram sobrepujados, os seus inimigos eram vencidos pela mão prodigiosa de Deus, porque, amados irmãos, o triunfo da igreja, o triunfo do povo de Deus é a presença do seu Senhor, é a presença do Deus Todo-Poderoso em seu meio, guiando-o e conduzindo-o à vitória. No entanto, amados irmãos, diz-nos a palavra de Deus que ao triunfar sobre a cidade de Jericó, Josué intentou então conquistar uma cidade chamada Ai, uma cidade que ficava no cume de um monte, e enviou alguns soldados, alguns espias, para estudar a cidade, observá-la. E estes retornaram então, dizendo a Josué que não enviasse o contingente numeroso, porque a cidade era insignificante, não tinha proteção. Então Josué enviou poucos homens dentre o exército de Israel para conquistarem a cidade de Ai. No entanto, amados irmãos, diz-nos a Escritura que grande foi a derrota de Israel. 36 homens, 36 soldados do seu exército sucumbiram à espada dos soldados de Ai. Desceram o monte onde a cidade de Ai estava estabelecida, envergonhados e com o coração espavorido de temor ante a pequena cidade de Ai. Amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto, sobretudo, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós? Quando Deus fora com o seu povo, a intransponível muralha de Jericó caiu por terra. Mas quando Deus se afastou do seu povo, por causa do pecado de Acã, grande foi a derrota de Israel. Meus queridos irmãos, eu volto a repetir o que disse há pouco. O problema da igreja não é o pecado, mas o pecado não confessado, o pecado escondido, o pecado ocultado. Acã tomou das coisas consagradas a Deus. Acã usurpou aquilo que pertencia somente a Deus, transgredindo a sua palavra, desejando aquilo que não deveria desejar, usurpando aquilo que ele não deveria usurpar, realizando aquilo que ele não deveria realizar, e sucumbiu ao pecado,
trazendo então o opróbrio para Israel. O que nós aprendemos com esse texto é que o pecado de um indivíduo torna-se o pecado de uma comunidade. Quando um pai de família comete adultério, o pecado deste indivíduo torna-se o opróbrio de toda a família. Torna-se o opróbrio dos filhos, torna-se o opróbrio da esposa, a vergonha para a família. Quando um pastor comete um pecado, este pecado não é um pecado apenas do indivíduo, torna-se o pecado de toda a comunidade, trazendo vergonha, trazendo o opróbrio para aquela comunidade pastoreada pelo mesmo. O pecado de Adão não foi o pecado somente de Adão. O pecado de Adão foi o nosso pecado, foi o nosso opróbrio, foi a nossa maldição, nos alienando de Deus, nos abismando daquele que tão bondosamente nos trouxe a vida. Portanto, meus queridos irmãos, não podemos olhar para esse texto e nos isentarmos, nos alienarmos da verdade aqui revelada. Devemos fazer um autoexame e procurar em nosso próprio coração se não há um Macã em nós. Mas há uma segunda verdade que esse texto claramente nos revela: as consequências do pecado. Se você observar no verso 14 e no verso 15, diz-nos o texto bíblico que quando os filhos de Israel, um pequeno contingente do exército, enviado por Josué para a conquista da cidade de Ai, eles foram vergonhosamente derrotados. E diz-nos o texto no verso de número 6, no verso de número 5, mais especificamente, que 36 destes homens foram mortos. Olha o verso 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amados irmãos, há consequências, à luz desse texto, que o pecado causa aos filhos de Israel. Primeiro, derrota. Amados irmãos, o pecado só traz derrota. A derrota da nossa própria batalha, da nossa peleja contra nós mesmos, da nossa luta contra as nossas paixões pecaminosas, contra as nossas pulsões pecaminosas, porque o inimigo com o qual nós pelejamos dia após dia, amados irmãos, está em nós, está conosco, é o nosso próprio contaminado pelo pecado, permeado pela natureza pecaminosa, que nos inclina para o pecado. Inimigo este que nós pelejamos dia após dia, e com a graça de Deus e a habitação do Espírito Santo em nós, nós podemos vencê-lo, sobrepujá-lo. Isso significa, amados irmãos, que nós não podemos pecar.
mas que nós temos o poder para resistir ao pecado. Por isso que o apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo 6, verso 14, ele diz: mas o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus, amados irmãos, nos concedeu não somente uma nova vida, somos habitados pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos capacita, nos fortalece a vencermos esta luta que temos no dia a dia contra a nossa natureza pecaminosa. E quando nós cedemos às tentações, e quando nós cedemos às artimanhas da nossa própria natureza pecaminosa, e até mesmo as do inimigo de nossas vidas, que peleja também ferrenhamente contra nós, quando nós cedemos a esses que habitam a nossa velha natureza, nós somos derrotados. Somos derrotados. Mas eu quero te dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta derrota não é definitiva. Talvez você tenha cometido um pecado, e talvez você tenha ocultado, talvez você venha escondendo este pecado. Talvez não seja um pecado destes que trazem escândalo à comunidade, um adultério, um furto, um roubo, um homicídio, mas aqueles pecados que muitas das vezes nos são estimados, uma mentira, pecados que envergonham a sua própria consciência. Quantos cristãos, amados irmãos, que se dizem discípulos de Cristo, não escolhem no caminho escorregadiço do pecado, nas redes sociais, na internet, em que não são próprios de um homem e de uma mulher de Deus, de um jovem e de uma moça ou um rapaz de Deus. Quero dizer para você que o pecado traz derrota. A derrota da nossa peleja, da nossa batalha cotidiana contra as nossas próprias pulsões pecaminosas. Uma segunda consequência que esse texto claramente nos ensina do pecado: 36 homens do pequeno contingente que é enviado à peleja contra a cidade de Ai não voltam para suas famílias. Sucumbem na peleja. São alcançados pela morte. Imagine a dor das esposas. Imagine os filhos. O pecado, amados irmãos, traz-nos a dor, ao sofrimento, a morte. Paulo deixa claro, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E há uma terceira consequência: o desespero. Olha só o que o texto diz no verso de número 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta
até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amados irmãos, quando nós, na nossa experiência cristã, abrimos a porta para o pecado, ele traz desespero para a nossa alma. A igreja fica fraca, nós ficamos fragilizados diante dos nossos inimigos. Eu penso, amados irmãos, que esse texto fala muito da realidade da igreja brasileira em nossos dias. Nós que podemos afirmar que uma grande parcela da população brasileira hoje se diz evangélica. Segundo o último censo do IBGE, que deve ser atualizado apenas no ano que vem, em 2021, já somos mais de 40 milhões. Certamente isso já deve ter chegado a uns 50 a 55 milhões de evangélicos em todo o Brasil. No entanto, amados irmãos, nós não vemos a nossa nação transformada. Nós não vemos a violência ser cerceada. A corrupção, ela anda sorrateiramente pelos corredores dos palácios das nossas autoridades. A justiça anda tropeçando. Queridos irmãos, a igreja está fragilizada diante dos seus inimigos, porque a igreja tem deixado a porta aberta da sua experiência, da sua vocação, do seu testemunho para a realidade do pecado, para a presença do pecado. Portanto, o que nós encontramos aqui, irmãos, claro, o pecado conduz à morte e ao desespero. Mas note, queridos irmãos, na sequência do texto, principalmente no versículo 6, diz-nos o texto que Josué rasgou as suas vestes. Que bom que esse desespero conduziu alguns a buscarem a Deus, conduziu alguns a buscar a orientação de Deus, a instrução de Deus. Isso nos mostra, amados irmãos, que nem tudo está perdido. Quando o pecado adentra as fileiras do exército de Deus, da igreja, do povo do Senhor, há aqueles que se propõem a se humilhar, rasgarem as suas vestes, colocarem-se na presença do Senhor e buscarem a sua face graciosa, prodigiosa, misericordiosa, para alcançar nele o seu favor. No entanto, amados irmãos, o que me causa surpresa é que o próprio Deus chega para Josué, o homem de Deus, que havia rasgado as suas vestes e se prostrado diante da arca do concerto, e diz o seguinte: não é tempo de orar. Eu disse, pastor, onde é que está esse texto aqui? Onde é que está aqui no texto que Deus diz que não é tempo de orar? Escreve comigo, verso de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Amados irmãos, é óbvio que ensinando a não orarmos.
A palavra de Deus é enfática em ensinar-nos, encorajar-nos, instruir-nos a oração. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo São Paulo diz: orai sem cessar. Tiago, irmão do Senhor, escrevendo a sua epístola no capítulo 5, verso 16, ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 12, ele diz: perseverai na oração. No entanto, amados irmãos, há momentos para orarmos e há momentos que nós devemos agir. Há momento de nós nos ajoelharmos, quebrantarmos o nosso coração e nos prostrarmos na presença de Deus em oração, mas há momentos que nós devemos levantar e agir. Há circunstâncias, amados irmãos, que nós devemos nos prostrar diante de Deus e orar, mas há momentos que nós devemos nos levantar e agir em nome do Senhor. E aqui está a terceira verdade que esse texto nos ensina. É a antítese do pecado. No verso 13, nos diz a palavra de Deus que o Senhor, falando a Josué, disse-lhe: dispõe-te e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto não eliminardes do vosso meio o pecado. Queridos, que preciosa palavra nos tem concedido o Senhor nesse texto. Que precioso ensino nos tem nesse texto. Aqui, a palavra de Deus claramente nos encoraja à santificação. Nos instrui e ressalta sobretudo a santificação como um elemento próprio da nossa responsabilidade. O texto diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: vos. Amados irmãos, é o desejo e a vocação da igreja a santificação. Eu lembro agora da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele escreve àquela comunidade, censurando os crentes de Corinto por tolerarem um irmão que deitava-se com a mulher do próprio pai. Amados irmãos, o pecado pode até acontecer no seio do povo de Deus, e de fato tem ocorrido e vai continuar ocorrendo, porque embora nós tenhamos sido redimidos por Cristo, como realidade em nossa natureza, ainda está presente em nosso ser. Mas de forma alguma, no seio do povo de Deus, é a ocultação do pecado. É a não confissão do pecado. É não tratar o pecado como ele deve ser tratado. Por isso que Paulo recomenda à igreja de Corinto, no capítulo 5 da primeira epístola, que ele escreve aos mesmos, que a igreja, juntamente com ele em espírito, em nome de Deus, deveriam entrar aquele irmão que deitava-se com a mulher do próprio pai, a Satanás.
para que o seu corpo fosse destruído, fosse salvo. Que Paulo está tão somente nesse texto, amados irmãos, é que a disciplina ela deve ser exercida para que o pecado e o pecador sejam tratados no seio da igreja. E aqui nos conduz a quarta verdade que nos está revelada nesse texto: a revelação do pecado. Diz-nos a palavra de Deus, irmãos, que Acã escondeu, trazendo opróbrio aos filhos de Israel, trazendo derrota aos filhos de Israel. No entanto, diz-nos a Escritura Sagrada que Josué se prostrou diante do Senhor. O Senhor então responde-lhe, dizendo-lhe no verso 13: levanta-te, purifica o povo, convoca o povo, porque o pecado haverá de ser revelado. E aqui fica uma curiosidade, amados irmãos. Deus não poderia ter dito, revelado a Acã, ou melhor, revelado a Josué o pecado imediatamente? Certamente que sim. Claro que Deus poderia ter revelado. Claro que Deus sabia que havia pecado. Mas eu penso, amados irmãos, que Deus conduz por meio de um processo onde a sorte haveria de ser lançada para suscitar no coração cada israelita o exame de consciência. Você imagine, queridos irmãos, quando Deus falou a Josué: Josué, então fala ao povo, amanhã o Senhor vosso Deus fará com que vocês se cheguem a Ele para revelar o pecado oculto, o pecado não confessado. Você imagine, da noite, penso eu, cada pai de família chamou os filhos e conversaram acerca disso. Cada um confessou ao outro das suas falhas, das suas ambiguidades, das suas ambivalências, dos seus equívocos. Todavia, amados irmãos, Acã preferiu continuar em silêncio, preferiu continuar ocultando o seu pecado. Diz-nos o texto que pela manhã, verso 14, nos revela as seguintes palavras: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Era feito esse lançar sorte, era feito por Urim e Tumim, duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. Elas eram lançadas e então tribo, família e casa, Deus ia revelar
por meio desse processo, quem havia trazido a Israel. Certamente, amados irmãos, Deus não age mais assim. Agiu na primitividade da civilização de Israel. Na Israel. Mas nestes dias, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos ensina que quem revela o nosso pecado é o Espírito Santo de Deus. Que quer seja nesse texto, quer seja à luz do Novo Testamento, o que nós aprendemos é que somente Deus revela o nosso pecado. Porque enquanto Deus não age em nosso coração, enquanto Deus não vem por meio do seu Santo Espírito cientizar do nosso próprio pecado, nós continuamos ignorantes em relação ao nosso próprio pecado. Eu quero lembrá-lo do rei Davi, quando cometeu adultério e homicídio, ao ordenar a morte de seu soldado no fronte da batalha. Como ele tomou ciência da gravidade das suas ações somente quando o profeta Natã revelou o seu próprio pecado. Quando Deus compeliu a Natã, quando Deus instruiu a Natã, quando Deus conduziu o profeta Natã a confrontar o rei Davi. Nós vemos Deus agindo, é Deus intervindo para confrontar Acã, para confrontar Israel, para revelar o opróbrio, a prevaricação, a transgressão, não somente de Acã, mas a transgressão de Israel. Cada um deveria examinar o seu próprio coração. Que o Senhor nos concede hoje, que examinemos os nossos corações. Você que está em casa e me ouve nesta noite, você que vai ouvir este sermão em algum outro momento, examine o seu coração. O apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada filho de Israel deveria examinar-se. Amanheceu, a sorte foi lançada, o Urim e o Tumim foram lançados. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. Depois sobre a casa, a família de Acã. E depois sobre a casa do próprio Acã. Então, que Acã confessar. O versículo de número 21. Agora, amados irmãos, o que eu penso que claramente nós encontramos nesse texto é um pecador genuinamente arrependido. Pois nenhum pecador conforme Acã o confessou, sem estar genuinamente arrependido. Observe que Acã, ele não se desculpa pelo pecado. Ele não coloca a culpa sobre sua esposa.
Ele não coloca culpa sobre Josué. Ele não diz à esposa: olha, foi a minha esposa que exige demais de mim, pede que eu compre vestidos caros, e eu tinha tomar deste ouro, desta prata, para atender os seus desejos. Ele não diz isto. Ele não culpa sobre Josué, dizendo: não, Josué, porque você me paga muito pouco, o salário é muito pouco, foi por isso que eu roubei, foi por isso que eu tomei, que agrada ao Senhor. Nem lança também desculpa sobre como Eva o fez. Não foi a serpente que me enganou. Acã não responsabiliza ninguém pelo seu pecado. Ele confessa-o, tem consciência de que o pecado é dele, de que ele é pelo seu próprio pecado. Amados irmãos, isto nos revela um genuíno arrependimento. Somente aquele que é realmente tocado pela graça de Deus, confrontado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra que cerne a sua miséria, pecado, ele então se conscientiza da sua própria pecaminosidade. E é a consciência de pecado, a consciência genuína de que eu sou pecador, de que eu mereço a condenação, de que eu não sou digno da presença de Deus e dos favores de Deus. É esta realidade que nos faz perceber um arrependimento genuíno. Quando alguém é confrontado e confessa o pecado, mas diz assim: mas foi porque o diabo me tentou. Não é genuíno arrependimento. Mas foi aquela mulher que veio me atender com pouca roupa. Não é um genuíno arrependimento. Mas foi o dinheiro que foi deixado lá, jogado no chão. Achado não é roubado. Quando nós é porque não houve genuíno arrependimento. Mas você pode estar se perguntando: se arrependeu genuinamente? E um genuíno arrependimento recebe o dom do perdão de Deus, recebe o perdão e é alcançado pela misericórdia de Deus. Por que o texto narra-nos que Acã foi apedrejado e veio a sucumbir? Porque, amados irmãos, o verdadeiro arrependimento, o perdão de Deus, não anula a disciplina, não nos isenta da disciplina de Deus. Lembremos-nos que Davi pecou, mas a espada não se apartou da sua casa. Um filho que comete um adultério, trai a sua esposa, se ele realmente se arrepender, Deus o perdoa. Mas isso não significa que não vai trazer dor para a família, vergonha para os filhos e uma possível separação, um divórcio doloroso, uma vergonha para a família. O perdão de Deus, irmão, não nos isenta das consequências do pecado, das consequências temporais do pecado. E uma dessas consequências temporais do pecado
Todos nós haveremos de passar pela experiência da morte. No entanto, amados irmãos, o que o perdão de Deus nos consequências eternas do pecado não nos alcançarão. Para a perdição, nós fomos destinados para a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo muito te abençoe.